Olá, olá a todos! Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E como sugestão de leitura do dia de hoje, item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, deixado à sua porta todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Passagem registrada pelo evangelista São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Fique agora, queridos irmãos, com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 16, item 5, Parábola do Mal Rico, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola é muito rica em ensinamentos. Na leitura que eu fiz hoje, teve duas situações que me saltou aos olhos. Para mim, não tinha tido tanta evidência como hoje. Olha que legal, né? É uma interpretação nova. Talvez para você já tinha visto isso, talvez você já tinha entendido isso. E aí eu resolvi então compartilhar essas duas informações que eu gostaria de refletir junto com você. Tem uma historinha, eu não me lembro onde eu li, eu não me lembro se eu assisti em alguma palestra, não me lembro, sinceramente eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Tinha um homem que ele não era muito bem visto pelos seus familiares. Ele não era tão rico financeiramente não, tá? Mas ele tinha uma situação confortável. E pelos familiares ele não era tão querido, porque ele era diferente. Ele era diferente, né? Ele não participava das festas regadas a churrascos, cervejas, ele não gostava dos estilos de música, aquela vida de bens materiais, né? Aquela coisa muito suntuosa, aquela coisa de muito supérfluo. Enfim, a esse homem, ele tinha um comportamento meio afastado, né? Ah, da família. E aí os familiares sempre falavam assim: olha, quando você morrer, ninguém vai no teu enterro, que você não é querido. Só que esse homem, esse mesmo homem, ele ajudava
Ele participava de várias ações e ele ajudava com cesta básica, ele ajudava a identificar naquelas famílias que ele ajudava com as cestas, se tinha algum tipo de talento ali, né? Às vezes a pessoa só está numa situação ruim. E aí ele tentava fazer isso, tirar aquelas pessoas daquela situação ruim, proporcionando um meio de arranjar um trabalho, de se criar uma situação que gerasse renda. Então não era só o assistencialismo, né? Esse homem também ajudou algumas vezes com remédio. Ele dava brinquedos, enfim, ele tinha uma atuação aí bem legal. E esse homem morreu. E quando ele morreu, ninguém foi no enterro dele. Poucos, para não falar ninguém, mas poucos familiares foram no enterro dele. E aí você vai me perguntar, mas e as pessoas que ele ajudava? E as famílias que ele ajudava? Ele ajudava sem se identificar. As pessoas não sabiam o que, que ele era, o que, que ele fazia, onde ele morava. Era uma ajuda realmente bem pontual e sem estardalhaço, né? Ele não fazia propaganda. Então no enterro dele realmente tinha poucas pessoas. Só que lá do outro lado tinha um monte de gente que foi receber ele, foi proteger ele, foi auxiliá-lo naquele momento difícil. Tinha muitas pessoas orando por ele, tinha muitas pessoas felizes com ele, tinha muitas pessoas com gratidão a ele. Mas por quê? E aí é fácil a gente compreender, né? Você, quando ajuda um filho, o pai dessa criança fica todo orgulhoso, fica todo grato a ti, né? Ele fica, poxa, muito obrigado, fica feliz, você ajudou meu filho. Você, quando ajuda uma mulher, o marido dessa mulher, o companheiro dessa mulher, fica feliz, fica grato, não é verdade? E assim aconteceu então, de maneira espontânea. Todas as vezes que ele saciava uma família, tirava aquela família da fome, os familiares espirituais daquela família ficavam gratos. Toda vez que ele fazia uma criança sorrir com um brinquedinho, os pais daquelas crianças, os familiares daquelas pessoas que ficaram felizes, ficaram gratos a ele. Aquelas famílias espirituais não tinham como assistir materialmente os seus entes queridos aqui. E ele foi um instrumento da espiritualidade, por quê? Porque ele investia melhor o tempo dele. Porque ele servia a Deus. Ele usava os bens materiais dele de uma maneira diferente dos parentes dele. E aí, Ronaldo, o que isso tem a ver com a parábola do mal rico? Tem a ver que... Vou dar um exemplo aqui de cerveja, tá? Eu já fui muito tomador de cerveja. Então, vou dar um exemplo de cerveja. Uma latinha de cerveja de R$ 3,50 compra um presentinho humilde que vai fazer uma criança sorrir. 2 caixas de 12 compra meia cesta básica. 4 caixas compra uma cesta básica, que vai saciar a fome de 3 adultos ou de um adulto e 3 crianças durante 15 dias mais ou menos. Ah, Ronaldo, você está falando então que a gente não pode beber mais cerveja? Não, não estou falando nada disso. Pelo amor de Deus, não estou falando que isso está certo e que isso está errado, não. O que eu estou querendo construir é só um raciocínio de que nós temos oportunidades e temos a opção do livre-arbítrio de escolher como que você vai gastar o teu tempo, o teu dinheiro. Ah, mas eu não vou beber mais cerveja? Não, você vai fazer as suas escolhas. E aí entra, vou lembrar no item 3 desse capítulo, o finalzinho do item 3 está assim. É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, que não é rico diante de Deus. Aí vem aquela pergunta: eu estou criando uma riqueza espiritual? Eu estou criando uma riqueza diante de Deus? Ou, aí nós vamos voltar aqui no item 5, ali no parágrafo 2º, que Abraão responde: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida,
Então esses dois pontos me chamou a atenção na leitura de hoje. Será que eu estou fazendo o uso dos bens materiais que Deus nos proporcionou, das oportunidades que Deus nos proporcionou, da inteligência, da saúde, do tempo? Será que eu estou fazendo uma reflexão e eu convido você a fazer essa reflexão? Será que nós estamos recebendo já na terra as alegrias? Ou eu estou construindo riquezas espirituais para receber depois, lá na frente? Então, vamos refletir sobre essa parábola do mal rico. Não ajudar Lázaro fez com que o mal rico tivesse experiências no outro lado terríveis, até ele se desapegar, até ele criar a consciência de que nós somos espíritos e estamos tendo uma oportunidade de evoluir através do estudo da doutrina dos espíritos. Eis aqui os ensinamentos do Cristo nos sendo transmitido de uma maneira diferente. Vamos refletir. Não se culpe. Não pense que está errado ou que está certo. Você simplesmente faça uma reflexão e veja como você usa hoje os seus recursos. Que Deus os abençoou. E é assim que eu encerro este áudio, desejando-lhe que tenha um ótimo dia, que Deus continue lhe abençoando com as experiências e que dessas experiências você possa tirar as melhores lições para a sua caminhada. Deus seja convosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.